Agora vamos iniciando aqui a nossa aula de Word, tá? Tanto de Word quanto também do Writer, né? Que é o concorrente dele, tá? Então vamos falar aqui sobre o Word e o Writer, sobre esses dois editores de texto. Ao lado aqui do Word, nós temos a extensão DocX, né? Tá? Então DocX, uma extensão padrão do Word, e do outro lado nós temos esse programa chamado Writer, com a extensão ODT. Então cada programa tem a sua extensão padrão, tá? Então vamos tentar aqui pegar um exemplo. Ó, aqui é o Word, né? Então aqui dentro do Word, ó, se você vai salvar arquivo aqui no Word, salvar arquivo no Word, então a extensão DocX, né? DocX. E agora vamos tentar pegar o concorrente dele aqui, que é esse programa chamado Writer, né? Então esse Writer faz parte do pacote LibreOffice, a extensão dele, formato ODT, tá? Então ODT, a extensão padrão do concorrente aí do Word, né? Tudo bem que mesmo o concorrente do Word tendo a extensão ODT, ele consegue numa boa salvar com a extensão dos concorrentes e até mesmo abrir, né? Tá? Beleza, então é isso aí. Então são apenas programas que são concorrentes, né? Writer e Word, mas nós vamos começar aqui então com o Word, tá? Aí assim, essa parte de editor de texto, dentro do nosso conteúdo de informática, é a parte que gera mais dificuldade. Geralmente é editor de texto. Só que essa parte, galera, é o que traz mais dificuldade, porque é o seguinte, ó, é muito cheio de detalhe, né? Uma das dificuldades, né, é essa questão de teclas de atalho, tá? Então, atalhos é complicado. Até porque é o seguinte, ó, é complicado porque geralmente ele quer que a gente estude tanto o Word quanto também o Writer, né? E aí atalhos são diferentes, alguns atalhos, tá? Função de cada botão também é complicado. Barra de menu, né? Saber em qual menu localizar cada comando, bem complicado. Então, assim, ó, então geralmente são 3 dificuldades em editor de texto: teclas de atalho, botões e barra de menu. Por exemplo, ó, atalhos. Na página, vamos ver qual é a página do material. Ó. Na página 8 do material, eu deixei para vocês uma tabelinha aí de teclas de atalho. E nessa tabelinha de teclas de atalho, na primeira coluna eu coloquei o nome de alguns comandos, na segunda coluna, atalhos que nós usamos no Word, e na terceira coluna, atalhos que nós usamos no Writer, né? Então temos essa questão desses atalhos, né? Então o nome de cada comando, atalhos no Word e atalhos no Writer. E aqui ele mostra que alguns atalhos já são diferentes, né? Vou ampliar aqui, ó. Ó, alguns atalhos são diferentes. Comando novo. No Word ele colocou que é Ctrl O, né? Já no Writer é Ctrl N, para indicar new, né? Novo. O salvar, por exemplo, ó, no Word Ctrl B. Já no Writer Ctrl S, para indicar save. Então no BROS ele vai tentando te dar alguma dica em inglês, né? Tá? Para memorizar o atalho aí, ó. O imprimir, beleza, Ctrl P nos dois. Sair Alt F4 nos dois, né? Então, quer dizer, nem todo atalho é diferente, ó. O desfazer, mesma coisa, Ctrl Z. Recortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, né? Aí não teve diferença. O selecionar tudo, ó. Ctrl T no Word, Ctrl A já no Writer. Localizar, no Word Ctrl L, no Writer F. O negrito, né? Que no Word é Ctrl N, no Writer Ctrl B. Sublinhado, né? Ctrl S aqui no Word, Ctrl U no Writer. O justificar, Ctrl J nos dois, né? Aqui ele mostrou, ó, que F7 também é um atalho padronizado para os dois, né? Corretor ortográfico em qualquer um deles. Outro atalho também que é padrão, F1, que ajuda. Então essa tabelinha aí de atalhos eu deixei para tentar facilitar um pouquinho mais essa memorização. Mas aí então ele mostra para você que nem todos os atalhos são diferentes, mas que existem, né? Suas diferenças. Seria muito mais fácil se esses atalhos fossem padronizados, né? Então seria muito mais fácil se fossem padronizados, mas quem fugiu do padrão foi o Word aí, né? O Microsoft Office. Então essa questão do Word em português é que fugiu do padrão. Até porque assim, ó, os atalhos que são padronizados são os atalhos do BROS. Em qualquer programa aí, Ctrl U é que vai ser sublinhar, né? Ctrl B vai ser negrito. Então esse negócio de Ctrl N negritar, Ctrl S sublinhar, isso é no Word, né? E mesmo assim no português. Porque se você compra um computador importado, você tem o Word no seu computador, mas não é português, é em outro idioma, você vai perceber que se o seu Word não for português, os atalhos são os mesmos do Writer. Então, assim, então não era para existir essa tabelinha de diferença, não. Era para seguir só os atalhos do BROS, tá? Porque em qualquer programa que você pega aí, você vai perceber que Ctrl A seleciona tudo. Então, esse negócio de ser Ctrl T é só aqui, né? No Word português, tudo bem?
Então é isso aí, galera. Então, isso aconteceu porque quando foi lançar o Office para português, o Office português da Microsoft, o Office português traduziram primeiro para português de Portugal. Aí alguns atalhos mudaram, né? Tá? E quando foram traduzir para português Brasil, mantiveram de Portugal. Para a gente seria melhor se não tivesse mantido, porque pelo menos ia ficar só nessa coluna, né? Só do BR Office. Tá? Mas é isso aí. Então alguns atalhos realmente são diferentes, né? Então uma das dificuldades do editor de texto, teclas de atalho, né? Outra dificuldade, então, lembrando que são botões. Então, botões é uma das dificuldades que é bem abordada aí, né? Nessa parte de editor de texto, né? Saber a função de cada botão, tá? Então, essa parte é uma dificuldade que é bem abordada, tá? Beleza, então, saber a função de cada botão. Tem a questão aqui dos menus, né? Também, porque cada menu que você clica, ele vai te dar uma nova barra, né? Então, cada menu, uma nova barra. Então, saber aqui qual é cada função, né? Tá? Então, legal. Então, essas são as 3 dificuldades. E a gente vai começar, então, a abordar em cima disso. E, seguinte, vamos aí no material. Vou apresentando melhor aí o material para vocês. Então, na primeira página, falei aqui um pouquinho sobre o editor de texto. Mostrei aqui cada pedacinho da janela, né? Cada pedaço da janela. E na página 2, eu deixei um pedacinho aqui, né, da tela do Word 2007, do 2010 e também embaixo aí do 2013, né? Deixei um pedacinho de cada tela. Essa questão aqui 2007, 10 e o 13, cara, porque assim, ó, as questões que nós vamos corrigir na lista falam das 3 versões, tá? Então, nós vamos ver quais são os diferenciais, né, do 2013 em relação aos outros, mas 2007, 10 e o 13 são bem parecidos. Aqui no 2007, o que muda um pouquinho mais é que ele não tem um menu arquivo, né? Mas tem essa bolinha que substitui o menu arquivo. Essa bolinha que seria o botão Office, né? Tá? Então é isso aí. Então, mas no mais é a mesma coisa. Botões de menu inserir, né? Menu inserir, menu início, layout da página, tá? Mas o menu arquivo é que essa bolinha que acaba sendo equivalente, né? Que é onde você encontra o salvar, salvar como, imprimir, comando novo, né? Então, beleza. Então, 2007, 10 e 13 são versões diferentes, mas é bem parecido em recursos, né? Só que assim, ó, no Word 2013 foram colocadas algumas vantagens, né? E dessas vantagens, ó, nós temos aqui algumas. Abrir arquivos do LibreOffice, né? Que geralmente a galera fala LibreOffice, mas a ideia seria ser LibreOffice, porque vem de software livre, né? E continua tendo BR. E ODF e e-mail. LibreOffice. Então é o seguinte, essa questão do LibreOffice é que ele já consegue abrir e salvar arquivos, né, nesse formato, né? Tá nesse formato. Então, assim, ó, se você tem LibreOffice no seu computador, eu vou criar um arquivo aqui no Microsoft Office, no Word 2013, e te mandar, beleza, eu posso criar arquivos no Word e mandar para você, você vai conseguir abrir sem problemas, né? Mas quando você cria um arquivo aí no seu LibreOffice e envia para a minha máquina e eu quero abrir no Word, né, eu acabava realmente não conseguindo. Então, se você ia criar um arquivo no Writer e mandar para alguém abrir no Word, você tinha que ficar lembrando de mudar a extensão, né? Um exemplo aqui, ó. Vamos lá, aqui é o Writer. Você quer criar um arquivo aqui no Writer e mandar para um amigo abrir no Word. Só que se você enviasse nesse formato aqui, ODT, ele não ia conseguir abrir, né? Então você tinha que ficar sempre lembrando de mudar a extensão, ó. Então quando você ia salvar arquivo aqui no LibreOffice e enviar para quem não tem, você tinha que ficar lembrando de mudar a extensão, para a extensão do Word, né? Que aí sim ele ia conseguir abrir, tá? DocX, ou até mesmo a extensão aqui sem o X, né? Que é apenas a extensão doc. Porque essa questão de extensão com X ou sem o X, ó, sem o X é para as versões mais antigas, né? Ó, então ele colocou que o Word 97 até 2003, a extensão é só doc, né? Mas depois de 2003 veio o 2007, né? 2007 em diante, a extensão então vai ter o X no final, né? Então até o 2013 aí, um Office lançado aí mais novo, né? Então assim, já temos aí o Office 2016, né? Tá? 2016. Mas de lançamento já feito mesmo, seria 2013. Então, ó, sem o X, doc, né, sem o X, para as extensões mais antigas. E com o X, versão nova. Mas seja com X ou sem, né, o BR Office ele consegue abrir, né? Ok? Abrir e também salvar, como é o caso, né? Então, legal. Só que assim, ó, agora, quando você vai salvar arquivo aqui no Writer e enviar para alguém abrir no Word 2013, você pode salvar com a extensão do Writer mesmo, né? Então, mesmo você salvando com a extensão original do Writer, quem tem o 2013 consegue abrir, né? Tá? Então vai conseguir abrir arquivos, né, criados no LibreOffice. Tá?
Agora aqui está o ODF, na verdade seria PDF, né? Tá? Então PDF. Tá? No material eu já vou deixar para vocês já com essa correção. Então é o seguinte, então o PDF ele consegue abrir e editar PDF já, né? Tá? Vai conseguir abrir e editar. Até porque em versões mais antigas do que o 2013, quando você ia jogar do PDF para o Word, ou você copiava e colava, e mesmo assim perdia muita formatação, né? Ou então o que você poderia fazer, né, era ou usar algum programa específico para jogar do PDF para o Word, né? Mas você não tinha, né, essa comodidade aqui, né? Então hoje 2013 uma vantagem é que ele consegue realmente abrir o PDF, abrir e editar, né? Tudo bem que quando o Word 2013 ele abre arquivo PDF, ele está abrindo ali, não é o original, ele abre uma cópia. Então ele pega uma cópia lá do PDF e deixa você editar, né? Mas o original continua sem alterações. Então se você tem um edital e você quer abrir esse edital no Word 2013, beleza, ele vai abrir e vai deixar no modo editável ali para você, né? Tá? Então você pode abrir e editar, mas quando você vai salvar, você vai ter que escolher um nome local, porque você está aí com uma cópia, né? Tá? Mas de qualquer forma, é uma vantagem, né? Abrir e editar PDF. Aí assim, devido a essa questão de abrir uma cópia e não original, por isso que continua certo quando ele fala para você que PDF é um arquivo que não vai ser editado, tá? Então é certo. Então o PDF é um arquivo que não vai ser editado. Então você não vai editar aquele PDF, tá? Então mesmo em 2013 você vai editar uma cópia dele, né? Então o PDF realmente é um arquivo não editável. Essa questão de ficar logado no e-mail, né? Então, usando o Word 2013, vamos até tentar mostrar aqui, ó. Usando 2013, você consegue ficar logado na sua conta de e-mail, ó. E uma vantagem aqui de ficar logado na sua conta de e-mail é porque quando você vai enviar mensagem de e-mail, né, ele já consegue ir direto lá para o navegador e usar a sua conta de e-mail lá. Tá? Não precisa mais ficar dependendo somente de usar o correio eletrônico instalado na máquina, tipo Outlook, né? Então você pode usar o seu webmail. Então realmente você tem essa configuração de conta, né, já aqui dentro. Tá? Até porque também na hora de salvar um arquivo, pode ser que você queira salvar direto aí no OneDrive, né, que é da Microsoft. Então já vai salvar na sua conta lá da nuvem que você deixou configurada, né? Tá? Então é isso aí. Então ele deixa você ficar aqui em 2013 logado à sua conta de e-mail, coisa que em versões mais antigas, né, em versões anteriores, você acabava realmente não conseguindo, tá? Então, beleza. E uma outra coisa aí no material. Ó, então aqui ficaram as novidades, né, do 2013. E nessa mesma página temos essa janela aqui aberta abaixo, né? Essa janela ele até fala que essa é uma caixa de diálogo que abre sempre, né, tá? Sempre que é solicitada a abertura do programa. Então, toda vez que pede para abrir o programa, primeiro abre essa janelinha, né? Essa janelinha, na verdade, então é um assistente, né? Tá? Um assistente. Então, esse assistente, eu vou até fechar aqui o Word 2013 que eu tenho aberto. Eu quero abrir o Word aqui, ó. O Word ou qualquer programa do Office 2013 que você pede para abrir, qualquer programa do Office 2013, primeiro ele abre um assistente, né? Então, primeiro ele abre um assistente, tá? Onde ele te dá a opção de abrir o documento em branco ou abrir algum modelo, né? Então, ele te dá a opção de abrir um assistente. Aí é o seguinte, ó, beleza. Então, você escolhe aqui, nesse assistente, você tem os modelos e a opção em branco, e na outra coluna, arquivos recentes, né? Então, esses são alguns modelos que são dados, né, pelo próprio programa, tá? E depois, sim, depois da decisão feita, ele já vai direto para o programa, né? Então, a mesma coisa pode ser o Excel, pode ser PowerPoint. Então, sendo programas do Office 2013, primeira coisa é abrir um assistente. E a partir do assistente, dependendo da sua escolha, ele já vai para o programa, né? Beleza? Então, legal. Então, eu mostrei aqui no Excel, mostrei também no Word 2013. Tá? Então, essa é uma observação sobre essa página aí do nosso material. Tá? E aí, indo aqui nessa nossa próxima página, temos aqui extensões de arquivos. Nessa parte de extensões de arquivos, temos aqui DocX, .x, PDF, né? Temos esses formatos. Mas é o seguinte, cara, nesses formatos aí de arquivos, DocX é a extensão padrão do Word, né? Então, a extensão original do Word, extensão DocX. Mas temos esse formato, então, .x também, né? Então, temos o DocX e tem o formato .x. E as duas são extensões do Word, tá? Então, as duas são extensões do Word. Aí, assim, ó,
a extensão normal docx. Mas vamos tentar diferenciar as duas, primeiro salvando como uma extensão .x, que ele chamou de modelo, né? Olha, aqui vai ser o seguinte, ó. Vamos aqui no Word. E aqui, ó, dentro do Word, eu quero digitar um contrato. Beleza, eu quero digitar um contrato aqui no Word. E esse contrato que eu vou digitar aqui, quero aqui nome, RG, CPF. Beleza, então essas são algumas informações que estão no meu contrato. A melhor coisa vai ser deixar o contrato em branco ali, né? Os dados em branco. Eu deixo os dados em branco e na hora de salvar, tá? Na hora de salvar esse contrato, é melhor eu escolher a extensão modelo, que é a extensão .x, né? Então, o contrato está lá digitado, os campos das pessoais em branco. Vou salvar na área de trabalho para ficar mais fácil aqui, tá? Salvar na área de trabalho. Então, nessa extensão modelo, né? .x. Beleza, então tá aqui o arquivo, ó, contrato.x, né? Tá salvo. Agora eu vou fechar esse contrato. Aí, esse contrato já pronto, eu quero utilizar ele. Eu salvei aqui na área de trabalho, tá aqui ele, contrato.x, né? Toda vez que eu precisar desse contrato, quando eu peço para abrir, eu vou perceber que ele abriu, não foi original, ó. Ele abriu foi uma cópia, né? Tanto que esse arquivo nem está salvo, ó. Tá lá o nome do documento 1. Então, ele abriu uma cópia do contrato e o contrato veio em branco aqui embaixo, ó. Tá aqui o contrato em branco, tá? Então, beleza. Então, essa que é a ideia do modelo, ó. Aí, com esse contrato em branco, você pode chegar aqui, ó, preencher, né? Tá? Preencher o contrato. Beleza. Aí, o seguinte, ó. Você preencheu o contrato, na hora de salvar, ele vai abrir a caixa para você salvar, tá? Então, na hora de salvar, ele abre a caixa, você escolhe aqui qual a extensão, que ele já deu como docx a sugestão, né? Escolhe onde salvar. Beleza, então vamos lá. Salvei. Lembra que eu salvei o contrato docx, né? Se eu precisar de novo daquele contrato em branco, novamente vai ter ele aqui embaixo, ó, o .x, né? Então, novamente, quando você pede para abrir, ele abre com os dados pessoais em branco, ó, nome, RG, tá? E novamente, lembrando que não está salvo, foi só uma cópia, né? Então, essa que é a ideia, galera. Então, quando você pede para abrir um arquivo, você está abrindo apenas um modelo, tá? Apenas um modelo. No caso do .x, né? Então, esse modelo é uma cópia. Então, essa cópia você pode editar, salvar, porque de qualquer forma você não salvou em cima do original que você tinha. Você está salvando apenas uma cópia. Então, pelo que nós vimos, a diferença entre o docx e o .x é que o docx, na hora de abrir, abre é o original, né? Um exemplo, ó. Eu salvei o contrato, agora eu tenho o mesmo contrato como .dot e docx, né? Ó, o docx aqui, que é aquele que já está preenchido, na hora de abrir, ó, você abre a original, que está preenchido. Agora, se fosse o .dot, não. Na hora de abrir, você ia abrir apenas uma cópia, tá? Beleza? Então, essa é uma observação aqui. Voltando aí no material, também temos a extensão do formato PDF, né? Cara, esse formato PDF aqui vai ser o seguinte, ó. PDF, quando você vai salvar o arquivo nesse formato, uma das vantagens realmente é a questão da segurança, a proteção, né? Porque falou de PDF, a galera já lembra logo de segurança, né? Então, beleza. Então, o PDF é um arquivo que, a princípio, está protegido, né? Contra essa edição aí, né? Tá? Momentânea. Aí é o seguinte, ó, beleza, então aqui é PDF, um arquivo que está protegido, tá? Mas assim, você fala, poxa, mas tem programas que conseguem quebrar PDF, se você colocar senha, o programa te consegue tirar, se você proteger contra cópia, o programa consegue quebrar. Realmente, cara, segurança absoluta não existe em nada, né? Mas PDF tem como você colocar proteções, né? Claro que nada é garantido, então essa segurança ela pode ser quebrada, tá? Então é isso aí. Então o PDF tem vantagem de segurança. Tem outras vantagens também, por exemplo, eu não quero, tipo assim, eu quero um arquivo onde esse arquivo pode ser visualizado no Windows, no Linux, no iOS, no smartphone, no tablet, no notebook. Então, independente do equipamento ou independente do sistema, eu quero que esse arquivo seja executado e que seja a visualização a mesma. Então, o que você pode fazer? Tá? Deixar no formato PDF, né? Porque PDF é um arquivo que é compatível com qualquer equipamento, qualquer sistema, né? Então tem essa compatibilidade sim, nesse arquivo do formato PDF, ok? Tá? Então você tem essas vantagens, né? Em relação a essa compatibilidade,
Tá? Então tem esse negócio de falar assim, não, se eu abrir um PDF no celular vai perder a configuração. Não, não vai. Então a configuração é a mesma, né? Então é isso aí. E também tem outras vantagens, né, no PDF, que é muito mais rápida a transferência de arquivos, como ele falou aí, né? Download e upload. Então fazer download e upload de arquivo PDF realmente é melhor. Então, se uma instituição de concurso ela tem que deixar disponível na plataforma alguns editais ou algumas provas, para ela é melhor deixar em PDF. Né? Então, lembrando, vantagem que download e upload é mais rápido. Se ela quiser proteger contra cópia, ela pode proteger contra cópia, colocar senha. Tá? É um arquivo que vai ficar compatível com qualquer equipamento, qualquer sistema, até porque ela não sabe como que o usuário vai acessar o site dela, se é usando smartphone ou se é um notebook, se é usando Windows, Linux ou iOS, né? Então o PDF realmente é um arquivo que está compatível com vários equipamentos e vários sistemas, né? Bom, legal, então essa que é a ideia de extensões de arquivos. E logo abaixo nós temos esse pedacinho aí falando de senhas. Aí senhas, temos aqui senhas de proteção e gravação, né? Senhas, isso aqui você utiliza na hora de salvar, né? Um documento. Então, na hora de salvar, você pode escolher essa questão de senhas, tá? Aí, sobre senhas, vamos pegar aqui o editor de texto do Word, né? Beleza, então aqui eu tenho essas senhas, né? Tá no editor de texto. Quer dizer, senhas não, aqui eu tenho o editor de texto, mas vamos tentar salvar. Lá no menu arquivo, você tem o salvar e salva como, né? Beleza, então no menu arquivo, nós temos aqui o salvar e o salva como. Aí assim, quando você vai salvar um arquivo, que ele abre a caixa e tudo para você salvar, se você salvar direto, é salvar sem senha, né? Então você vai salvar sem uso da senha. Mas, ao lado do botão de salvar, temos essa opção aqui, do ferramentas. Ó. Então, ao lado da opção de salvar, temos o ferramentas. Aqui você pode ir no opções, ó. Porque lembrando, salvar direto é sem senha, né? Mas se você vai aqui no opções, ó, opções gerais, ele vai te dar a opção, ó, de colocar tanto senha de proteção, quanto também senha de gravação, tá? Então, senha de proteção está protegendo contra a abertura, né? Toda vez que você vai abrir o arquivo, precisa antes, então, inserir a senha, né? Tá? Então, primeiro colocar a senha. Então, aqui é uma forma de você usar a senha de proteção. Senha de gravação significa que o usuário pode até abrir o arquivo e editar, mas para salvar, tem sim que inserir a senha, né? Tá? Então, senha de proteção contra a abertura e a senha de gravação contra a edição. Tudo bem? Então, são proteções que você consegue aí por meio dessa janela do salvar, né? Tá? Saindo aqui dessa janela, temos esse pedacinho de seleção em cliques. Galera, seleção em cliques, ó, no editor de texto do Word, você pode clicar até 3 vezes. Mas tem uma diferença se você vai clicar no texto ou se você vai clicar na lateral, né? Porque assim, ó, clique no texto, um clique é cursor, 2 palavras, 3 parágrafos, né? Pegando como exemplo aqui, então, vou até abrir aqui um arquivo um pouco maior para pegar como exemplo, né? Abrir aqui esse arquivo de Windows, né? Um arquivo aqui chamado Windows. Deixa eu tentar pegar aqui uma parte mais abaixo aqui de 2 colunas. Beleza, então aqui é o seguinte, ó. No Word, um clique é só o cursor, né? Que é o que vai ficar piscando aqui, ó. 2 cliques, então, ele seleciona palavra, né? E 3 cliques, parágrafo, tá? Então, essa é a ideia. Então, um clique é só o cursor, 2 palavra, né? E 3, então, parágrafo, tá? Agora, se você vai selecionar clicando na lateral. Lateral vai ser entre o início da folha e a margem, né? Como já tem aí no material de vocês, ó, um clique seleciona apenas a linha, né? 2 cliques seleciona o parágrafo. E 3 cliques, então, todo o documento. Como se fosse aqui um Ctrl+T, né? Tá? Então, essa que é a ideia de você selecionar clicando, né? Então, no Word, tem essa diferença se você vai clicar no texto ou clicar na lateral. E nessa questão do clique no texto lateral, aqui ele fala sobre o Ctrl e Shift. Esse Ctrl e Shift vale para qualquer programa. Porque em qualquer programa, se você seleciona segurando o Ctrl, é porque você quer selecionar um pedaço aqui, outro ali, né? Então, seleção alternada. Um exemplo. Ó, aqui, estou usando o Word.
Ó, seleciona aqui um pedaço. Então, selecionei aqui uma parte. Se você segura o Ctrl e vai tentando fazer a seleção, ó, então com o Ctrl, seleção alternada, né? Então, selecionei vários trechos separados, né? E segurando o Ctrl. Então, seleção alternada. Agora, se você pressiona o Shift, então, Shift, você vai selecionar de um ponto até o outro, né? Então, de um ponto até o outro, então, segurando o Shift. Agora, se fosse o Ctrl, seleção alternada. Então, pode ser no Excel, pode ser em uma janela do Windows, quando você quer selecionar somente alguns arquivos, segurar o Ctrl ou todo, segurar o Shift, né? Tá? Igual quando você vai fazer para selecionar fotos ou músicas. Se você quer todas as fotos ou músicas, você clica em uma, segura o Shift e vai na outra, né? Tá? Agora, se você quer somente algumas, você segura o Ctrl, tá? Que vai selecionando, né? Tá? Então, é isso aí. Então, serve para o editor de texto, mas também serve para qualquer outro programa. E quando ele fala em seleção em cliques, muitas vezes ele acaba falando também sobre esses caracteres não imprimíveis, tá? Porque é o seguinte, cara, sobre caracteres não imprimíveis, temos esse símbolo aqui, né? Então, esse símbolo do pi é que seriam nossos caracteres não imprimíveis. Que aqui no Word, ó, aqui no Word, por exemplo, nós temos aqui dentro desse menu página inicial, esse botão, né? Essa marca de parágrafo aqui, ó. Esse botão, ele chamou aqui de mostrar tudo, né? Então, esse mostrar tudo são os nossos caracteres não imprimíveis, tá? Esse mostrar tudo. Então, assim, ó, quando você clica nesse botão, ele vai exibir algumas marcas, né? Se você clicar, ó, de novo, ele vai só tirar. Então, a função do botão é exibir essas marcas ou ocultar. Ó, quando ele está exibindo as marcas, vamos lá. Quando ele está exibindo as marcas, vou até ampliar aqui um pouquinho mais. Ó, quando ele está exibindo as marcas, cada bolinha dessa vai indicar um espaço, né? Ó, então, cada bolinha dessa aí indica aqui um espaço, né? Cada bolinha é um espaço. Cada vez que você pressiona Enter, eu vou clicar ali e pressionar Enter. Cada vez que pressiona Enter, ele vai colocar uma marca de parágrafo, né? E quando você utiliza, tá, o Tab do teclado, a tabulação, ele vai colocar setas, né? Então, legal. Então, essas marcas são os caracteres não imprimíveis. Mas você fala assim, mas para que eu quero ficar vendo essas marcas? Essas marcas são importantes para você tentar voltar a algum tipo de formatação. Um exemplo, vamos colocar que esse é um conteúdo que você copiou de um site ou de um material PDF e colou aqui e perdeu formatação. Se perdeu formatação, visualizando essas marcas, pelo menos você sabe que onde é que tem espaço demais. Porque cada bolinha dessa, como já temos aí no material, cada bolinha é um espaço, né? Cada seta é uma tabulação, que é o tab do teclado, e temos a marca de parágrafo, né? Que é Enter. Então, ó, se você está visualizando as marcas, então fica fácil você saber que aqui tem espaço demais, ó, tá? Então, de selecionar esse espaço e deletar esse espaço para voltar a palavra. Aqui você sabe que entre utilização da CPU, tem umas marcas de parágrafos. Então, você tem mais ou menos a noção de onde clicar e começar a deletar para juntar esse conteúdo. Aqui tem tabulação demais, porque tem as setas aparecendo. Então, clicar e também juntando esse conteúdo. Então, você conseguiu recuperar melhor essa formatação, né? Então, você conseguiu recuperar. Então, assim, esses caracteres não imprimíveis, como o próprio nome diz, não é imprimível, né? É só visualização na tela. Mas são marcas que são importantes, né? Então, clicou no botão, ele vai ativar. Se você clicar no botão novamente, ele só desativa, né? Então, essa aqui é a função desse botão chamado, né, caracteres não imprimíveis. Só para ter uma noção melhor, tá? Sendo assim, ó, vamos selecionar aqui esse parágrafo. Vou ampliar um pouquinho mais, ó. Aí, na hora de ampliar aqui um pouquinho mais, olha, entre indicam e que tem um espaço. Entre aumentar e em tem um espaço. Só que o espaço aqui em cima ficou bem distante e aqui embaixo está bem mais próximo, né? Só que de vez em quando o texto fica bem aberto assim, porque está justificado, né? Como uma forma de alinhar direitinho à esquerda e também à direita. Então, para não ficar tão aberto, deixa eu até tentar deixar um pouquinho mais aberto, né? Para não deixar tão aberto assim entre uma palavra e outra, você pode usar, tá? Você pode usar um recurso, ampliar aqui, ó, um recurso que o Word chama aqui de infinização, né? Tem essa ideia de infinização, ó. Pedir aqui a infinização automática, então ele vai tentar aproximar melhor o texto. Ó. Só que ele vai tentar aproximar melhor o texto, deixa eu até colocar um texto aqui à parte, porque esse texto aqui já tem algumas formatações já que não podem ser mexidas. Beleza, aqui eu tenho um texto.
E nesse texto aqui, eu vou aumentar o tamanho da fonte para ficar mais fácil a nossa visualização. Ó, então nesse texto tem algumas palavras que estão mais distantes uma da outra, né? E outras que estão mais próximas, o espaço, né? E é um espaço. Ó. Então o que você pode fazer é utilizar o hifenização, tá? Vou pedir o automático mesmo, porque a hifenização ele vai aproximar mais o texto, ó. Então ele aproximou mais. Só que ele aproximou porque essa palavra maneira que estava embaixo aqui, ele puxou maneira aqui para cima e como não cabe, ele colocou o hífen, né? Então ele vai colocando esse hífen no final da linha como forma de aproximar mais o texto, né? Para não ficar tão aberto, tá? Então muitas vezes a gente utiliza isso, né? Então por isso que de vez em quando, antes de um espaço que estava maior, outro espaço menor. Então isso aqui é uma maneira de deixar mais uniforme, né? Mais igual, ok? Então é isso aí, galera. Então nessa parte da videoaula, tá? Encerramos por aqui. Tá? E bons estudos!